Agradecemos muito a presença. A gente está prestes a começar. Então, eu vou tomar a liberdade. Nem todos conhecem essa ferramenta que a gente está usando, o Google Meet. Então, vou tomar a liberdade de mutar, né, o microfone de vocês, caso haja algum ruído, mas peço que aqueles que souberem colocar no mudo que o façam, por favor. Peço também que desliguem as suas câmeras para facilitar a qualidade da transmissão. E também peço que usem o chat para fazerem suas perguntas, e ao final a gente vai responder as que forem pertinentes dentro do espaço de tempo que a gente tem também, para tornar a discussão mais rica. Então, uma boa noite para a gente, uma boa live. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam me vendo, me escutando bem. É um prazer estar falando com vocês aqui na noite de hoje. Espero que todos estejam bem, com saúde, com aconchego das suas casas. Estamos aqui para fazer música. Por gentileza, vou pedir para a gente colocar e manter os microfones no mudo, reforçar esse pedido. E se vocês tiverem qualquer dúvida, consideração, reforçar que escrevam no chat. A gente vai fazer um bate-papo no final. O Fausto vai estar me ajudando a selecionar algumas perguntas para a gente estar respondendo aí no final desse bate-papo. Tá bom? Bom, pessoal, o objetivo dessa live é trazer aqui um pouquinho do que vem sido as nossas conversas com investidores nessas últimas semanas. A gente tem um fato extremamente relevante: o mundo mudou de algumas semanas para cá. Quando eu falo de investidores, eu estou falando aqui especificamente de investidores em empresas de capital fechado. Então, eu estou falando de fundos de private equity, fundos de venture capital, family offices, empresas que crescem por aquisição. Esses investidores têm uma mente bastante lógica, um processo de decisão bastante lógico. Faz parte do nosso dia a dia interagir com eles, né? Numa base diária. A gente está em roadshow aí de uma série de ativos, uma série de empresas, e naturalmente a gente tem a oportunidade de entender como que eles estão pensando, como que eles estão tratando e percebendo o cenário atual, né? Então, os investimentos continuam, sim, não, em que perfil de empresas, é um pouquinho disso que a gente vai trazer aqui para vocês. De um certo modo, é possível enxergar um padrão no mercado. Acho que os investidores eles pensam de forma muito semelhante, um raciocínio lógico, objetivo, uma visão de longo prazo. Então, a ideia é a gente estar dividindo um pouquinho de como a cabeça deles funciona e como eles estão percebendo o momento atual. Num segundo momento, a gente selecionou aqui, eu selecionei algumas teses de investimento. Uma tese de investimento são os critérios objetivos aí que os investidores eles avaliam ao tomar uma decisão de investimento. Então, as teses, que são as características das empresas que eles estão buscando e que permanecem ativas nesse cenário, né? Teses que a gente capturou aí nas últimas semanas em conversas com investidores e também que permanecem ativas mesmo diante de toda essa conjuntura. Tá bom? Vamos lá. Acho que só antes da gente começar oficialmente, essa live tem um público-alvo definido. A gente está fazendo isso para nossa rede de associados. Hoje a gente tem mais de 90 associados pelo Brasil inteiro. São escritórios de advocacia, de contabilidade, agentes autônomos de investimento, que têm acesso aí e um relacionamento bom com empresas do middle market, com pequenas e médias empresas, e que atuam como um elo nessa cadeia, facilitam a originação de negócios para a Stark e também a aproximação do mercado financeiro para essas empresas. Tá? O Fausto pode deixar o e-mail dele aí nos comentários.
qualquer dúvida, quem não está com seu vínculo formalizado ainda com a Stark, ou quem tem interesse em saber mais, por favor, mandem um e-mail direto para o Fausto, beleza? Vamos lá. Agora sim. Bom, pessoal, esse gráfico é um gráfico bem interessante e começando aqui sobre um olhar mais macro, né? Esse gráfico eu vi numa live do Martin Scobari, que ele é General Manager da General Atlantic, da GA, tá? Que é um fundo de private equity global. Eles foram um dos primeiros investidores da XP e saíram no IPO, tá? É um cara assim com uma mente super brilhante e eu tomei a liberdade aqui de puxar um pouquinho da análise que ele fez, que eu acho que que tem bastante sentido, bastante fundamento, né? Esse aqui é um gráfico a gente chama esse indicador de Shiller P. É um indicador, não precisam se assustar com o nome, tá? Ele é um indicador que basicamente ele nos diz o quão barato ou caro está o mercado. Então, ao invés do indicador de price to earnings, né? Então o preço das ações dividido pelo lucro das ações no período, né? Então, um indicador alto significa que os investidores de algum modo estão pagando um prêmio pelas ações, né? Então estão pagando um múltiplo maior com relação ao lucro dessas empresas, tá? A diferença do Shiller para o PI é que ele traz uma visão mais cíclica, tá? Então, quando a gente está falando de earnings, aqui no denominador, tá? O earnings faz referência à mediana dos 10 últimos anos. Então, ele realmente tem uma visão mais cíclica, tá? Vocês já vão entender o que eu quero dizer, tá? Se a gente traça uma mediana aqui nesse gráfico, a gente vai ver que ela fica mais ou menos aqui na casa do número 17, tá? Então, em média, as ações do S&P 500, que é a que a gente está olhando aqui, elas tradam a um múltiplo de 17 vezes. Os investidores, eles pagam, em média, 17 vezes o lucro das empresas, tá? E a gente vê que em determinados pontos da história, esse indicador ele se descola muito, né? Um evento típico e claro é aqui na crise de 29, né? O indicador chegando aqui próximo da casa de 30 vezes, né? Outro momento na história foi na crise de 2008, né? Aqui o indicador chegando a quase 45 vezes, né? E outro momento na crise ou no período pré-Covid, né? O que eu quero dizer para vocês, né? O mundo estava caro. O preço das ações do S&P 500 e fazendo aqui, utilizando o S&P 500 como uma proxy do mercado de ações global, vamos chamar assim, né? O mercado estava caro, o preço estava muito descolado dos seus fundamentos, tomando como o lucro aqui como uma medida de fundamento básica, né? Então, uma correção natural, ela era esperada, né? Aqui a gente pode citar, talvez, um pouco do mercado de tecnologia, onde as empresas muitas vezes não têm lucro e transacionam a valores muito altos, né? Com outra lógica de valuation, mas de um modo geral a gente esperava uma correção e isso é cíclico, né? Isso acontece de tempos em tempos. Historicamente, o mundo é pautado por uma série de eventos catalisadores de transformações sociais, né? Esse slide aqui, a gente estava batendo um papo esses dias com o nosso parceiro da Eu Quero Investir, o Logan. Se estiver nos assistindo, fica um abraço aqui para ele. A gente estava participando de um bate-papo com o cliente e a gente conversou sobre isso, né? Então, assim, no século XX, a gente teve uma série de eventos, né? Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, a adesão dos anticoncepcionais, o HIV, o surgimento da internet, que definitivamente transformaram a maneira como a gente se relaciona,
transformaram a economia, deram origem a outros setores, deram origem a tecnologias diferentes, foram motores de transformações econômicas e sociais, né? Quando a gente olha aqui um pouco para o século XXI... Só dar uma pausa, João. Claro. Eu acho que a Camila Ladeia, ela compartilhou a tela dela e eu não estou conseguindo evitar o compartilhamento, a gente não está vendo a sua. Opa! É só o João voltar e compartilhar dele, em cima. Perdão, pessoal, vamos lá. Você tem que descompartilhar e recompartilhar. Vamos lá. Estão vendo minha tela, pessoal? Estão vendo? Pode. Sim. Maravilha, vamos em frente então. Perfeito. Então, Pode seguir, João. ótimo, obrigado. Desculpa aí A gente está utilizando aí o Google Meet, era a ferramenta que a gente utilizava para todos os nossos chats e estamos ainda vendo se ela é a melhor ou não para fazer esse tipo de live. Mas, retomando o fio da meada aqui, então no século XX a gente teve uma série de eventos catalisadores de transformações sociais, né? E econômicos sociais. E quando a gente olha para o século XXI, sim, indiscutivelmente a adoção dos smartphones e dos dispositivos móveis, né? Eles alteraram e causaram um impacto significativo no mundo, em como o ser humano se relaciona, em como ele consome, em como ele interage socialmente, isso é indiscutível. Mas quando a gente olha para os dois eventos que a gente poderia aí citar e somar e considerar como grandes eventos até agora do século XXI, que seria aí 11 de setembro, talvez, e a crise do subprime em 2008, eles são eventos que deram início, que começaram no mercado financeiro, né? E seu impacto ele ficou, claro, teve consequências na economia real, mas são crises que aconteceram no mercado financeiro, né? O Covid-19 ele é a primeira ou ele é a segunda grande motor de transformação social. E, novamente, isso é cíclico, isso impulsiona o desenvolvimento humano, isso faz o ser humano se desenvolver de forma mais rápida, né? Buscando soluções, com um foco mais assertivo, né? E claro que querendo olhar e trazer um pouco da visão positiva disso e colocando isso num prisma sistêmico, né? Então, passada essa parte de introdução inicial, vamos falar um pouquinho sobre como os investidores eles estão percebendo o momento atual e o que a gente deve esperar do comportamento de investimentos aí em empresas de capital fechado. Eu estou falando aqui de empresas de capital fechado, tá? E tanto de investidores financeiros, então de private equities, venture capitals, family offices, quanto investidores estratégicos, né? Que são grandes empresas ou empresas que crescem por aquisição, tá? Primeiro ponto é o que a gente chama aqui de fuga do capital turista, né? E aqui eu vou dar 2 passinhos para trás para conseguir explicar isso de uma maneira que todo mundo entenda. Uma estrutura de um fundo de investimento ela é composta de dois entes principais, o que a gente chama de General Partner e Limited Partner, tá? O General Partner é o gestor do fundo, é ele que decide, é ele que seleciona as oportunidades de investimento, ele que acompanha as investidas, tá? Enquanto o Limited Partner é quem efetivamente investe, é o dono do dinheiro, tá? Quem são Limited Partners, né? São fundos de pensão, são fundações, são high net worth families, né? São family offices, globais, tá? Então, praticamente todos os fundos brasileiros de PI e VC, eles têm captações a nível global, tá? O que acontece? O investimento em empresas de capital fechado,
no Brasil, né, ele é categorizado como um investimento dentro do espectro de alternativas de investimento e classe de ativos. Ele é caracterizado como um investimento de alto risco e alto retorno. Por que alto risco? Alto risco quando a gente compara com investimento em bolsa, por exemplo, né? Bolsa tem muito mais liquidez, as empresas têm balanço auditado, etc. Quando a gente está falando de empresas de capital fechado, a gente está falando em deals com menos liquidez, os investidores estão investindo agora para sair daqui a 5, 8, 10 anos, né? Os níveis de governança, às vezes, não são tão grandes assim, tá? Então, são investimentos mais arriscados. E também, quando a gente fala de Brasil e coloca isso num prisma global, né? O Brasil é um país high yield, ou seja, o Brasil ele está abaixo da nota das agências de classificadora de risco como investment grade, né? Um grau de investimento. O Brasil já teve grau de investimento, mas hoje ele não tem grau de investimento. Então, o que isso significa? O investimento em private equity VC, em termos de alocação de portfólio dos investidores, é um investimento de alto risco e alto retorno. Tá? Quando a gente tem um evento sistêmico como esse, uma crise ou uma pandemia ou qualquer evento de mais significativo, né, que gera incerteza, tamanha incerteza com relação à perspectiva de mercado, você tem naturalmente uma fuga desse capital com um fenômeno chamado flight to safety, né? Os investidores, eles buscam alternativas mais seguras. Então, o cara quer ficar aplicado em nota do Tesouro americano, né? Se ele está muito exposto, ele está exposto um pouco em bolsa, assim. E olhe lá. Agora, investimentos alternativos em países emergentes é uma classe que definitivamente ela sofre nesse atual contexto. Mas o que eu estou falando aqui? De novas captações. Então, fundos que estavam no mercado, que estão no mercado e por acaso estavam em roadshow, buscando acessando novos investidores para captar. Então, naturalmente, a gente deve esperar aqui para os próximos meses um adiamento dessas novas captações. Isso é um fenômeno que com certeza já está ocorrendo e vai continuar ocorrendo. Só que qual que é a boa notícia? Os principais fundos de private equity, VC, eles vêm de um ciclo de captação muito feliz e muito bom, né? Então, 2018, 2019 foram anos muito bons. Os principais fundos de investimento, as principais gestoras, as principais casas levantaram fundos novos, realizaram investimentos. Então, tem muito capital disponível que os investidores precisam deploy, precisam alocar, tá? E esse capital ele fica, esse capital ele está disponível para investimento no Brasil, tá? Agora eu quero chamar, estamos aqui no nosso segundo bullet point aqui, eu quero chamar a atenção um pouco para uma ordem de prioridade que vem sido quase unânime aí nas conversas que a gente vem tido com os investidores, tá? Primeiro ponto, atenção total nas empresas do portfólio. Então, o time dos investidores, dos gestores, dos analistas, as cabeças brilhantes dos fundos de investimentos, eles estão muito dedicados a ajudar as empresas do portfólio, ou seja, as empresas que eles já investiram, a superar esse momento. Ajudar como? Ajudar acessando linhas de crédito, ajudar revisitando planejamento estratégico, fazendo cenários de crescimento. Então, é fundamental que as empresas que estejam no portfólio, elas sobrevivam a esse momento, tá? Então, isso naturalmente é uma coisa time consuming e atípico do momento normal, né? Como é que é o cenário normal? O investidor de private equity, ele tem uma reunião, às vezes, a cada 15 dias, a cada um mês, ele olha os números e recebe as métricas e monitora as empresas deles dessa forma. Eventualmente se envolve numa pauta mais estratégica, ajuda de um lado, ajuda de outro, mas assim, com certeza
todos os fundos que a gente vem conversando, independente do porte, eles estão muito mais atentos e hands-on em auxiliar as empresas do portfólio, né? O segundo ponto foi o ponto que eu já destaquei um pouquinho, mas vou reforçar. Então, assim, o capital que está comprometido, ele deve ser alocado. E mesmo nesse cenário, o que é o capital que está comprometido? São negociações que iniciaram aí há 6 meses, há 9 meses atrás, tá? O processo de M&A, ele tem um ciclo de investimento em empresa de capital fechado. Claro, depende muito do setor, da dinâmica, do perfil do fundo, etc., mas que, de regra, demora aí pelo menos 6 meses, né? Os investimentos que esses investidores, eles já negociaram term sheet, eles já estão em fase de due diligence, eles já estão em fase de negociação dos contratos definitivos, isso não cai, tá? Isso falo pela gente aqui, a gente tem uma série de deals que estão numa fase mais avançada, tá? E o que a gente tem visto é não só esses investimentos continuando, mas também nos mesmos níveis de valuation, né? O capital comprometido, ele está comprometido. Não é uma postura muito comum o investidor ele colocar uma oferta na mesa e depois ele tirar e colocar outra oferta. Isso, pelo menos no que a gente tem aqui de experiência, o que a gente está acompanhando nos nossos casos práticos aqui, os investidores têm sido firmes e mantendo o commitment que foi feito aí pré-Covid. Beleza. E novos investimentos, né? Como é que ficam os novos investimentos, os deals que estão indo a roadshow agora, os deals que estão indo a mercado agora? E aqui eu quebrei isso em 2, né? Então, assim, começando aqui pelo pequeno, né? Pelas gestoras menores. Gestoras menores que acabaram de captar, que às vezes tem um fundo de investimento, a gente tem relacionamento aí com alguns VCs que captaram agora, etc. O pessoal tem falado o seguinte pra gente: João, a gente congelou. Por que congelou? Não porque o fundo não está realizando investimento, mas porque as estruturas, os times estão enxutos e toda a atenção fica nos itens nesse e nesse. Então, eles estão olhando empresas do portfólio e realizando os investimentos que eles já estavam committed, né? De tal modo que isso vem demandando tanta atenção, especialmente esse primeiro ponto de hands-on nas empresas, que a estrutura não permite você manter um deal flow muito grande. Então, tem gestoras menores que congelaram e tem gestoras menores que falam: João, me dá 60 dias, vamos voltar a falar, esse deal aqui me interessa, mas agora não é time, vamos voltar a conversar daqui a 60 dias porque eu estou realmente ajudando as minhas empresas aqui do portfólio, quero mantê-las vivas, né? Um outro fenômeno que a gente vê, e aí com gestoras mais estruturadas, capitalizadas, de private equity, e esse pessoal, especialmente esse pessoal que captou aí pré-Covid, recente, eles precisam deploy, né? Mas o fenômeno que a gente percebe e isso ouvi da boca de muitos gestores nesses últimos dias, João, a gente vai ficar muito mais seletivo, né? A régua subiu, né? Então, valuations mais criteriosos, mais comedidos, o nível de profissionalização, as perspectivas da empresa precisam estar muito claras, e aqui, mais do que nunca, a importância da preparação para a gente efetivamente acessar esses investidores da maneira correta, né? Se em períodos normais, os investidores avaliam aí 300, 400 empresas para fazer um investimento, talvez em períodos como esse eles passam a avaliar 500, 600 para fazer um investimento, né? Então, como é que você se destaca no meio dessa multidão? Estando muito bem preparado, um plano de negócio sólido e realmente tendo um ativo sólido nas mãos, né? Falei aqui muito de investidores financeiros e agora a gente vai falar aqui de investidores estratégicos ou movimentos estratégicos, né? E quando eu falo estratégico aqui no nosso linguajar de M&A e
de finanças, eu estou falando de empresas, tá? Empresas que crescem por aquisição ou operação de empresas entre empresas. Então, o Gualtiero fez uma live na semana passada falando um pouquinho, era o título da live, né? Mais fusões do que aquisições. Então, definitivamente, a gente tem alguns exemplos aqui dentro de casa também, empresas que os grandes conglomerados de educação, de saúde, de telecom, né? E você tem, de algum modo, uma condição mais favorável para fazer negócios, né? O ponto do oportunismo aqui, de pegar o sell side, de pegar o lado vendedor, um pouco mais fragilizado, um pouco mais... Aquele empresário que falava que nunca ia vender a empresa dele, num momento como esse, ele se questiona, né? Ele vê vendas caindo, ele vê incerteza no ar, ele já... né? Então, a gente sim deve perceber um movimento aí de aceleração dos movimentos de consolidação, especialmente das teses que já estavam em curso. Esse quadrinho aqui eu faço um comparativo e para efeito o que esperar, né, em termos pragmáticos e numéricos. Aqui a gente tem uma visão da crise de 2008, né, e o que a gente, começando aqui por baixo, né, o que a gente está vendo aqui, né? Primeiro, o tamanho médio dos deals caiu, vamos colocar aqui, em 30%, independente do estágio do investimento, né? Ou seja, voltando lá para aquele slide do Martin do começo, né? Uma correção dos preços ela é esperada. Os preços tendem a ajustar mais em linha com os seus fundamentos. Isso é esperado, tá? Então, próximas rodadas de M&A, se a gente manter o padrão que foi em 2008, a gente pode esperar ter valuations aí 30% menores, né? Valor dos deals também, esses slides são muito parecidos, né? Tamanho médio e valor dos deals, né? A gente chama atenção aqui para os investidores anjo e seed, né? São aportes de empresas bem pequenininhas. Isso não houve operação, é um fato curioso de 2000, impacto aqui da crise de 2008, né? Mas, e aqui também a gente tem o número de deals caindo, né? Em torno de, depende aqui muito com relação ao estágio, né? Quanto maior a incerteza, então empresas early stage aqui caindo mais, e late stage, Series B, Series C, aquelas empresas que já estão numa escalada maior, já tem track record, já provaram seu modelo de negócios, também uma redução, mas uma redução não tão grande assim em termos de número de deals, tá? Então, resumindo, a gente espera uma redução de valuations, uma redução do número de negócios e uma redução do tamanho médio dos deals, tá? Bom, pessoal, aqui a gente entra para uma segunda fase aqui da nossa noite de hoje, no qual eu vou dividir daqui a pouquinho com vocês as teses que se mantêm aquecidas nesse cenário atual, ou seja, o que os investidores estão buscando, né? O que se mantém ativo, né? E naturalmente, os investidores estão olhando lá na frente. O fato curioso é que a lógica e a cabeça dos investidores é muito curiosa, porque muitas das teses de investimentos que a gente capturou aí ao longo dos últimos 2 anos, elas se mantêm ativas, né? Porque, de fato, os investidores eles têm a cabeça de selecionar setores que são menos impactados, de um modo geral, com situações como essa, né? Mas, com certeza, a gente vai estar vendo aí muito mais atenção em ensino à distância, em telemedicina, em logística last mile, que é aquela logística que faz com que os alimentos, os bens, as suas compras cheguem na ponta, na sua casa, né? Telecomunicações, então todo mundo cada vez mais precisa, ainda mais do que nunca, precisa estar conectado.
farmacêuticos e nutracêuticos. Então, a preocupação com a saúde, com o bem-estar. Quem acompanha as nossas teses de investimentos, os nossos BDAs, que a gente circula aí em base semanal para os nossos BDAs, as teses mais aquecidas do mercado, vocês vão ver que essas são muitas das teses que a gente já vem circulando até mesmo pré-Covid, né? Então, alimentos congelados, o pessoal hoje está tendo que cuidar de filho, trabalhar e cozinhar ao mesmo tempo. Então, naturalmente, o alimento prático, aquele que você coloca ali na air fryer ou coloca no micro-ondas, no forno, de forma rápida, pela conveniência, tudo isso já eram tendências de padrão de consumo. E é o que todo mundo fala, né? O consenso de mercado. O Covid ele acelerou a transformação digital. O mundo já vinha numa direção, o mundo já estava indo numa direção e, naturalmente, em todo esse contexto, a gente está vindo o mundo ir para essa direção de forma mais rápida. Na prática é isso. Tá? E caminhando aí para uma economia low touch, né? Uma economia virtual, uma economia onde o contato, especialmente aí no período logo pós-crise, ele vai ser muito reduzido, o contato humano, né? Vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui, eu separei algumas teses da nossa plataforma que eu queria destacar, tá? Vamos ver se eu acho aqui. Mas eu queria começar por essa aqui. Tá? Então, nossos BDAs, né, que estão nos ouvindo aí. Vocês recebem, com certeza, nossas teses. A gente fala muito sobre isso em outros treinamentos que a gente tem. Eu queria aproveitar esse momento aqui para estar conversando um pouquinho e dando um pouco mais de contexto, né? Vocês recebem ali, o investidor procura investir em provedores de internet com fibra ótica de acima de 5 mil assinantes. Ok, mas o que está por trás disso? Né? Por que isso? Da onde vem isso? Né? O que os investidores estão vendo por trás disso? Eu acho que se a gente começar, acho que vocês entendendo, acho que dá muito mais bagagem, tanto para vocês, claro que dá acesso a conhecimento, mas tanto para as conversas de vocês lá na ponta, quanto realmente para entender a dinâmica por trás desse setor. Então vamos falar aqui um pouquinho do setor de provedores de internet. Né? O mercado de telecom no Brasil ele é dominado pelos grandes players de telecom. Então, estou falando de Vivo, Claronet, Oi, etc. Os grandes players de telecom, eles focam a sua atuação nos grandes centros metropolitanos. Né? A gente teve um fenômeno tecnológico nos últimos anos que mudou e vem mudando o cenário de telecomunicações, que é a tecnologia da fibra ótica. Né? A internet que chega nas nossas casas, para quem não é do setor, e me desculpem quem é, e eu estou falando no linguajar mais básico, mas eu quero me certificar que todo mundo entenda. Então, para a internet chegar na sua casa, você tem toda uma estrutura física de cabos, né, que são construídos. Né? A internet chega por meio de uma estrutura física. Até então, a tecnologia mais adotada era a tecnologia de cabo coaxial. Né? E essa tecnologia, ela dá interferência, a internet não chega com tanta velocidade, etc. Eis que surge fibra ótica. Né? E isso transforma esse setor. Tá? Cada vez mais as pessoas, as famílias querendo mais conectadas, né? Mais dispositivos conectados na internet. Então, antes era só um laptop, agora já é um laptop, uma TV, daqui a pouco vai ser uma geladeira, são 3, 4, 5, 6 smartphones. Então, a necessidade por uma internet de maior qualidade, de maior velocidade, ela é indiscutível. Não preciso me alongar aqui com relação a isso.
Só que o que aconteceu? Os grandes players de telecom, eles focaram seus investimentos, porque construir essas redes, essas estruturas de fibra ótica é capex, né? É caro, é investimento, né? E os investidores, eles focam em os grandes players de telecom, eles focaram em construir essas infraestruturas nas grandes centros, nas grandes metrópoles. O mesmo metro de cabo, aqui na Berrini, ele consegue atender um prédio vertical de 50 andares, né? Então, o retorno para esse investimento ele é muito maior. Isso deu origem a um fenômeno dos ISPs, Internet Services Providers, são os provedores de internet. A gente tem mais de 7 mil provedores de internet no Brasil, tá? Acho que meu amigo Diego, da Ubiquiti, se estiver nos assistindo, vai falar que esse número é muito maior, porque os dados, tem muito provedor pequenininho que não divulga dado e etc. Mas o ponto criou-se um fenômeno de criação desses provedores de internet nas regiões da região interior do país, que são desassistidos por esses players de telecom. Então, o cara lá do interior, a família do interior, ele quer internet de alta velocidade na ponta. Só que a Vivo está fazendo o cabo na Berrini. Quem é que está levando internet na ponta veloz para esse cara? O pequeno provedor local, né? Os ISPs. Esses ISPs, muitos cresceram, ganharam musculatura, começaram a investir em governança, uns já compram outros concorrentes locais. Hoje você tem ISPs com 100 mil assinantes, com faturamento superior a 100 milhões ano, 150 milhões ano, tá? E qual é o fenômeno, para a gente encurtar essa história? Essa tese de investimento, ela é muito sólida. Isso despertou a atenção de muitos investidores internacionais, tá? Fundos de investimentos globais. O Brasil é um país que está crescendo, só que ainda não tem infraestrutura de internet. As margens desse setor são muito altas, estamos falando de 40%, 50% de margem EBITDA numa operação bem administrada, tá? Então, o investimento para fazer o capex da fibra, eles têm, né? Então, tem uma oportunidade de mercado muito grande. E hoje existe, no Brasil, uma corrida da fibra, tá? Os provedores, você tem pelo menos 6, 7 fundos de investimentos que investiram capital aí nesses players um pouco maiores, esses de 100 mil assinantes, né? E a gente está entrando numa segunda onda de consolidação, numa onda onde esses médios provedores que receberam aporte de capital, eles estão comprando provedores menores, certo? Beleza. Nesse contexto, a gente tem aqui uma tese de investimento que foi capturada na semana passada, tá? Então, é uma empresa de telefonia móvel e internet de banda larga, né? Setor de telecomunicações, headquarter em São Paulo. Eles atuam na região. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Essa aqui é uma tese de investimentos da nossa plataforma. A gente está lançando oficialmente, depois de quase 1 ano e meio de desenvolvimento, para o mercado na semana que vem. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Rômulo, Renato, todo o time de desenvolvimento. Está ficando show. Voltando. Regiões de atuação. Então, essa tese, né, essa empresa, ela busca comprar e fazer investimentos na região sul e sudeste do país. Eles compram 100%, tá? Qual é o perfil das empresas? Tecnologia de fibra ótica, número de clientes de 2 a 15 mil. Então, para quem está mais habituado com as teses de telecom, né, são provedores pequenos, tá? São provedores pequenos, não são provedores grandes, não é aquela coisa que a gente estava falando de 1 ano atrás, que o cara precisava ter 15 mil assinantes. Não, são provedores de 2 a 15 mil, de 2 a 15 mil assinantes, né, de fibra, e preferencialmente concentrados em 1 ou 2 cidades, tá? Eles têm uma modalidade de investimento diferente. Eles compram a carteira de clientes ao invés de comprar
o CNPJ. Essa é uma estratégia desse player, uma estratégia jurídica, tributária. Esses pequenos provedores, normalmente, eles têm um passivo tributário significativo, e comprando a carteira de clientes, você tem mais um nível de blindagem aí, de potencial contaminação por esse passivo. Então, eles compram a carteira de clientes de provedores de internet, de tecnologia de fibra ótica, na região sudeste, que tenham de 2 a 15 mil assinantes. E como eles precificam isso? João, não é por EBITDA, múltiplo de EBITDA, não é por múltiplo de faturamento, não é por... Não, é super simples. R$800 a R$1.200 por assinante de fibra. Ponto. Tá. Valor de investimentos de 3 a 20 milhões. Essa é uma tese super aquecida. Capturamos na semana passada. Tá? Então, vocês, nossos BDAs que tenham oportunidades, conheçam donos de provedores de internet que desejam vender 100% suas operações, falem conosco. Tá? Vamos explorar uma outra tese aqui. Vamos ver se essa aqui é boa. SaaS. Novamente, permita, desculpem se eu estiver falando, a ideia aqui é ser o mais simples possível para que todos entendam. Então, SaaS é a sigla em inglês para Software as a Service, tá? Que é uma característica de modelo de negócios onde os softwares, as ferramentas tecnológicas, elas são vendidas em formato de assinatura. Em vez de você comprar uma licença, como anteriormente era muito comum, hoje cada vez mais é comum você pagar uma assinatura mensal. E aí, para citar alguns exemplos, sei lá, Conta Azul, talvez o DocuSign, que vocês acessam aí para assinar documentos, próprio Netflix, Spotify, and so on, tá? Então, esse é um modelo SaaS, tá? Essa tese aqui, a gente está... deixa eu dar mais um contexto aqui. Então, por que os investidores, de um modo geral, inclusive investidores financeiros, gostam muito de SaaS? Porque tem características de negócio muito interessantes que você muitas vezes tem uma crise, né? E você consegue passar por isso de forma mais gradual. A carteira de clientes normalmente desses players SaaS, ela é bastante pulverizada, ela é privada, então seu risco de default ele é muito reduzido. Você precisa que você tem uma carteira de 1.000 clientes que te pagam R$49, você precisa, para isso causar um impacto no seu cash flow, você precisa que 10%, 15% dos seus clientes, ou seja, 200, 300 clientes desistam, né? Então é um modelo resiliente, é um modelo onde o risco, diferente de você ter, por exemplo, um grande contrato concentrado com um cliente para o setor público, enfim. Né? Então é um modelo bastante interessante. Tá? E os investidores, não só essa tese específica, mas outras teses, talvez seja o segmento de negócio que a gente mais tem tese ativa hoje na nossa plataforma. Tá? Essa aqui é uma empresa de tecnologia, uma das principais empresas de tecnologia do Brasil, tá? E eles possuem apetite para aquisições, né? Basicamente, para ampliar market share, para entrar em novos mercados. Eles são flexíveis com relação ao porte da empresa, desde que esteja no setor de tecnologia. Então, ERP, que são softwares de gestão financeira e contábil, CRM, que são softwares para acompanhamento do departamento comercial, softwares para RH, e-commerce, analytics, setor de educação, setor jurídico, setor da construção, varejo, talvez um pouco mais afetado pelo momento atual, o pessoal deve estar tirando um pouquinho o pé nesse momento, saúde, manufatura, logística, agronegócio. Então, software, teses para empresas de software, cujos empresários desejem vender 100%, tá? ou participação majoritária, essa tese aqui fecha direitinho. Né? É fundamental que a empresa já tenha o seu modelo de negócio validado, então eles buscam aqui
e um critério objetivo para isso são empresas que têm uma receita bruta superior a 10 milhões de reais ano. Tá? Maravilha. Passamos por mais uma tese das nossas top picks. Então, ISPs continuam ativos, SaaS, sem dúvida nenhuma, continuam super ativos. Tá? Vamos ver o que é isso aqui que eu separei para nós. Indústrias de nutracêuticos, né? Nutracêuticos, para quem não sabe o que é, talvez a mulher de vocês saiba melhor do que vocês, né? E as mulheres que estão nos ouvindo aqui. São suplementos dietéticos, né? que tem, são compostos, um mix entre uma junção de setores fármacos com alimentos, né? Então, aqui a ideia são compostos onde são extraídos os componentes naturais em condições que você demoraria ou que você não consegue obter no alimento puro, né? Você tem que comer 10 laranjas, 20 laranjas para ter a concentração de vitamina C que você tem numa cápsula. Você precisa, às vezes, comer 3 pedaços de salmão para ter aí a sua quantidade de ômega 3 que você tem numa cápsula de ômega 3, né? Então, são empresas aqui, probióticos, óleo de linhaça, óleo de peixe, espirulina, colágeno, cada vez mais, e acho que isso cresce, isso fortalece no cenário atual, o cuidado individual, com bem-estar, com saúde. Isso é uma tendência, e os fundos eles buscam investir em tendências de longo prazo, né? Então, e essas mudanças de comportamento que elas vêm para ficar, e essa definitivamente é uma mudança de comportamento que vem para ficar, né? Você poder extrair a quantidade de vitaminas, de aminoácidos, de nutritivos em um composto natural, isso é uma coisa que faz muito sentido, né? Não só para a saúde, mas também financeiro. Então, é um setor que está super, hiper aquecido, né? Esse fundo ele busca comprar uma participação majoritária, certo? Então, manter o sócio fundador, o sócio fundador fica, ele provavelmente vai ter oportunidade de fazer um cash out, ou seja, colocar uma grana no bolso, realizar os investimentos dele e provavelmente vai receber um cash-in na empresa, ou seja, capitalizar a empresa para uma nova pernada de crescimento. Tá? Basta que o EBITDA anual seja superior a 10 milhões ano, é o único critério financeiro dessa tese. Tá? Então, pessoal, vimos aqui os nossos top picks de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o drive da cabeça dos investidores, que é um drive mais objetivo, mais pragmático, uma visão mais de longo prazo, investindo em mudanças de comportamento que devem se perpetuar. Tá? Estamos entrando na nossa parte, na nossa formalizações aqui de despedidas, tá? Essa é uma iniciativa que a gente está começando agora, então perdoem qualquer errinho aí com a ferramenta ou com a condução aqui da noite de hoje, mas a ideia é que a gente faça lives semanais aí, trazendo sempre conteúdo de ponta, de uma maneira mais fácil, sobre esse nosso mercado, que é o mercado de M&A, que a gente tem tão pouco conhecimento disponível, né? Desmistificar que M&A é difícil, desmistificar que os investidores são inacessíveis, não tem nada disso, né? E a gente quer mostrar aqui para vocês, vai ser um evento legal para a nossa comunidade. Quem quiser participar, acompanhar, dia 28, das 7 às 8, tá? Na semana seguinte, no dia 5, deixa eu dar um zoomzinho aqui, porque essa turma só tem férias. Uma live com o Pierre,
O Pierre foi sócio fundador do Bossa Nova, é o maior fundo de investimentos em startups do Brasil. Os caras investiram em mais de 500 startups. O Pierre é sócio fundador, ele é chefe do comitê de investimentos e ele está com uma iniciativa nova aí da Queiretsu. Ele vai trazer um pouquinho da tese dele de investimentos, o que o pessoal está olhando. O Altiero vai estar batendo um papo com ele no dia 5. No dia 12, eu vou estar batendo um papo com o meu amigão Paulo Felipe Martins, que ele é diretor para a América Latina da Vela Software. A Vela é uma empresa canadense listada na Bolsa de Toronto, é uma das principais empresas por último não, né, mas das lives que estão programadas, a gente vai estar batendo um papo com o senhor Marcelo Pugliese, grande fera, CEO da Rai Platform, que é a principal empresa de Customer Success. O pessoal faz toda a automatização, chatbots, uma empresa de tecnologia de ponta. Marcelo já comprou empresa várias vezes, já recebeu aporte de fundo de investimento mais de uma vez, né? Então, vai estar trazendo um pouco da visão do empreendedor que já captou, do empreendedor que convive com fundo. Então, acho que vai ser uma live bem interessante aí para a turma de empresários e para os senhores BJs convidarem empresários também do nosso relacionamento, tá bom? Ficamos por aqui. Acho que um abraço a todos. Desejo toda a saúde do mundo para vocês. Espero que estejam bem. Contem com a Stark. A gente está todo vapor aqui. M&A não parou, M&A está ativo, tá? Contem com a gente para alavancar o negócio de vocês, para ser um braço aí de receita alternativa e de unir a economia real com o mercado financeiro. Tá bom? Grande abraço e boa noite.